Bom dia a todos. Em nome da Comissão de Internos, quero dar as boas-vindas. Bem-vindos às segundas GIMBA, bem-vindos a Beja. Quero só dizer que realmente estou muito satisfeito pela realização destas segundas jornadas e que tiveram, portanto, apesar de não se traduzir ainda de momento na plateia, uma boa adesão a nível de internos. Não me vou alongar mais, vou passar a palavra à doutora Margarida Brito, que vai fazer o discurso de abertura. Sejam bem-vindos e boa GIMBA. Excelentíssimo Sr. Presidente da RDS, Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho de Administração da UNSPA, Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Distrital de Beja da Ordem dos Médicos, Excelentíssimo Sr. Presidente das Jornadas do Internato Médico do Baixo Alentejo, Excelentíssimo Sr. Representante da Comissão de Internos da UNSPA, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores aqui presentes. A Comissão Organizadora agradece terem aceito o convite para integrarem a Comissão de Honra das Jornadas e nos terem dado o privilégio da vossa presença nesta sessão de abertura. Estas segundas jornadas do Internato Médico do Baixo Alentejo estão integradas no programa prioritário da UNSPA para 2013 para diabetes, mas também com outras áreas formativas importantes, tanto para jovens médicos em início de carreira como para os médicos mais avançados. Em 2010, a quando das primeiras jornadas, deixou-se uma homenagem expressa aos médicos mais velhos na arte da formação de várias gerações de médicos mais jovens. Nesta, em continuidade com as primeiras, queremos lembrar todos os médicos desta unidade que, ao longo dos anos, de uma maneira ou de outra, participaram nos diferentes níveis de formação. A nível hospitalar, temos alguns alunos em estágio internos de ano comum e de formação específica nas especialidades das áreas médicas, cirurgia e diagnósticas. Também os centros de saúde têm participado nesta tarefa formativa, tanto nos estágios obrigatórios no pré-graduação, como com internos de ano comum de medicina geral e familiar, ajudando a chamar jovens como licenciados a esta região e nos fixando não só pela qualidade formativa, mas também pela qualidade do trabalho que está e condições de vida que a região oferece. Fica aqui a homenagem a todos os nossos mestres e a todos os internos que cá passaram, que em diversas ocasiões foram os melhores classificados em concursos nacionais, ocupando lugares de destaque em muitos hospitais e centros de saúde. É justo referir aqui todos os que têm a responsabilidade na orientação do internato médico específico, sendo o grupo atualmente constituído por 34 profissionais, sem contar com todos os outros que participam na formação de alunos internos do ano comum. Atualmente, temos 70 internos em formação. Destes, 10 são do ano comum, 12 estão fora da instituição em vagas preferenciais e os restantes 48 distribuem-se por diferentes especialidades: medicina interna, cirurgia geral, ortopedia, pediatria médica, radiologia, patologia clínica, medicina geral e familiar. Com este grupo de internos temos um naipe de nacionalidades e culturas diferentes, que são o espelho do Portugal atual, em que, apesar da crise em que a Europa se encontra, ainda sentem vontade de aprender e trabalhar, aqui criando raízes e constituindo família, ajudando ao desenvolvimento local, numa relação de interculturalidade consciente em todos nós, que nos ajuda na mudança e na adaptação aos novos paradigmas de vida. Constituímos uma comissão organizadora que integra assistentes internos nas áreas dos cuidados de saúde primários e secundários, tendo a preocupação de abrir aqui um espaço formativo e de aprendizagem. Queremos fazer destas jornadas um ponto de encontro, não só de todos os nossos internos, mas também intercâmbio com outros profissionais de outras regiões do país. A escolha dos temas foi feita por todos, num esforço de agregação de assuntos de interesse geral, dando especial relevo a problemas associados à diabetes e às urgências, tema comum a todos os níveis de cuidados às populações. Temos preletores locais externos, vindos de Lisboa, Évora, Litoral Alentejano e Algarve. Queremos desde já agradecer a vossa disponibilidade. Temos cerca de 90 inscritos, de várias regiões do país, um pouco mais do que na primeira edição de 2010. Estes valores são uma mais-valia, considerando que há de decorrer em simultâneo as jornadas do Internato Médico do Algarve, não menosprezando a situação económica do país. Por tudo isto, não posso deixar de considerar que, mais não seja, já valeu a pena todo o esforço efetuado na organização deste encontro, mostrando que a formação essa ainda não está tão em crise quanto o país. Porque as jornadas, como o nome indica, são para os internos, temos em cada mesa a sua presença com a intenção de serem eles a
organizar a discussão. Na tarde de sábado, vamos ter um espaço feito pelos internos e para os internos, com apresentação e discussão de trabalhos por eles feitos com atribuição de prémios de mérito. Gostaria de terminar desejando que esta oportunidade sirva para também dar a conhecer a nossa região e contribuir para que, à semelhança do que aconteceu com muitos de nós, se crie a oportunidade para mais médicos aqui se fixarem, ajudando também eles ao desenvolvimento local. Agradeço a presença de todos, muito obrigada. Dou a palavra ao Dr. Love. Bom, eu não sei se estou em condições de falar e de dizer coisas, porque a minha voz, como reparam, está minimamente percebida. E não contava a falar agora, porque consta do programa homenagem ao Dr. Bernardo Love Barreto. Ainda não fui sujeito a essa dita homenagem, mas queria dizer que eu não deixar público que não concordo com esta homenagem. Pela minha maneira de estar, pela minha maneira de ser, não concordo com ela. E de facto, não tenho que as pessoas podem fazer esta homenagem. Isto não é da minha responsabilidade. E portanto, aquilo que eventualmente for dito em meu benefício ou em meu elogio, eu não vou agradecer. Eu aprendi que os agradecimentos, os elogios, as homenagens não se agradecem, aceitam-se, e aprendi isto com o meu mestre, o professor Pedro Lisboa. Ora bem, ao longo da minha vida profissional, sempre procurei cumprir de acordo com os preceitos básicos do juramento de Hipócrates. E o primeiro diz estimar quem me ensinou a arte. Portanto, nós devemos estimar quem nos ensinou a arte. E aqui eu queria manifestar a minha estima e a minha admiração. E reparem, eu digo estima e admiração, não digo a minha homenagem aos meus mestres, o professor Pedro de Lisboa, ao Dr. Brito Lança, ao Dr. João Lopes, a quem muito devo a minha formação e a minha maneira de ser. E, num outro nível, ao Dr. Lano, o Dr. João Batista Lano, que foi o primeiro responsável, depois vão ouvir aqui a Dra. Isabel Ramon dizer isso, foi o primeiro responsável aqui da consulta de diabetes no Hospital de Beja, mas eu dizia ao Dr. João Lano, com quem aprendi uma coisa muito particular. É a paciência, como sabem, ele era chinês. A paciência dos chineses, eu aprendi com ele a ter paciência com os doentes, a ser compreensivo com os doentes, a ser tolerante com os doentes. Aprendi com ele a pôr-me do lado lá dos doentes e aprendi como é que eu seria, como é que eu atuaria se estivesse do lado lá da cadeira e estivesse fosse doente. E isto é fundamental numa doença como é a diabetes. O segundo ponto do juramento de Hipócrates é ensinar os que tiverem necessidade de aprender, e aqui refiro-me aos internos. Portanto, daquilo que eu eventualmente fiz para internos que formei ao longo da minha vida profissional, ao longo da minha carreira profissional, e aqueles que ainda atualmente mantêm-se a minha responsabilidade, não é mais do que cumprir o preceito do juramento de Hipócrates. Depois um outro é pôr ao serviço dos doentes, enfim, todos os nossos conhecimentos e todo o nosso saber. Eu juro que é aquilo que eu tenho feito. Ora bem, sendo assim, de facto não percebo, não entendo o motivo da homenagem. Eu não fiz mais do que deve ser feito. Não foi nada mais. Nada para ser homenageado. Eu cometeria, porém, uma indelicadeza para com os meus colegas que tiveram a amabilidade desta iniciativa, de facto, se não mostrasse o meu reconhecimento. E ele tem que ficar aqui expresso. E, portanto, aqui fica publicamente o meu reconhecimento público. E este meu reconhecimento é também abrangido à instituição Hospital de Beja Nacional, a todas as administrações que, durante estes 37 anos em que eu estou no Hospital de Beja, todas as administrações, a todas as direções clínicas e também, obviamente, à atual direção clínica e à atual administração, enfim, pelas condições que me deram para que eu pudesse cumprir aqui toda a minha carreira de 37 anos. Portanto, a todos, de facto, o meu reconhecimento. Eu digo o meu reconhecimento, não o meu agradecimento, o meu reconhecimento.
Ora bom, mas de facto, quem deve ser alvo de homenagem é a comissão organizadora destas segundas jornadas de trabalho médico do Baixo Alentejo. Eles é que devem ser homenageados, porque só de facto através do seu entusiasmo e o seu dinamismo permitiram de facto ultrapassar todos os obstáculos que foram surgindo para montar, enfim, todo este evento, para montar toda a iniciativa deste género. É difícil. Já fui responsável por organização de duas jornadas ou dois eventos deste género aqui em Beja. De facto, isso é difícil. Conseguiram elaborar, enfim, um programa científico com muitos temas de interesse e conseguiram, enfim, convidar palestrantes que seguramente vão enriquecer estas jornadas. E por isso, para eles, de facto, as minhas felicitações, a minha homenagem e os votos das duas jornadas. Muito obrigado. Vamos então passar a palavra ao Dr. Pedro Vasconcelos. Sr. Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Alentejo, Dr. José Paulo. Sr. Presidente do Conselho de Administração do Habitante Local de Saúde do Baixo Alentejo, Dr. Margarida da Silva. Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Beja, Dr. Vítor Carioca. Penso que não está no momento, mas ficamos na saudação. Sr. Presidente das Jornadas de Entrada Médica de Baixo Alentejo, Dr. Fernando Loff. Sr. Presidente da Comissão Organizadora das mesmas jornadas, Dra. Margarida Brito Rosa. Sr. Representantes internos da Comissão Organizadora, Dr. Pedro Ferreira. Prezados colegas. Enquanto representante do Conselho Distrital de Beja de Órgãos Médicos, pretendo desde logo saudar esta iniciativa e todos os colegas que a levaram a cabo, bem todos os que nela irão participar. Permitam-me que, dentre estes, faça um especial cumprimento aos nossos colegas internos, de todas as especialidades médicas, destinatários primeiros destas jornadas, porquanto eles são, pelo seu empenho e pela sua presença neste distrito médico, a personificação da réstia de esperança de que o interior do país não tenha que sucumbir a uma desertificação imposta pela indiferença dos que não entendem ou fingem não entender a urgência de se investir de forma racional no desenvolvimento desta fatia de terra. O nosso Dom Sancho I rápida e sabiamente compreendeu que sem povo não há país e por isso povoou. Hoje, 800 anos envolvidos, assistimos à destruição desse princípio basilar de soberania e de progresso. Esta preocupação que o Conselho Distrital de Beja da Ordem dos Médicos vem proclamando pública e repetidamente há vários anos ganha progressiva dimensão e razão quando se assiste ao desmantelamento do edifício da saúde, laboriosamente construído nas últimas décadas, com resultados que permitiram dotar as populações de um Serviço Nacional de Saúde com indicadores ainda de qualidade internacional elevada. Mas essa preocupação ainda mais volume ganha quando se assiste ao ao retirar de fatores de discriminação positiva para algum incentivo que suscitasse a vinda e fixação de pessoas, nomeadamente de quadros médicos. Os exemplos são desafortunadamente vários e multiplicam-se. São cortes tantas vezes feitos sem critério assente nas diversidades locais, sem avaliação de consequências, sem lembrar as pessoas e sem a prévia troca de experiências e saberes que afinal tudo facilitaria. São condições de trabalho asfixiantes, quer pela crescente escassez de meios técnicos adequados, quer pela inconcebível, diria burlesca, incapacidade informática que nos joga dos monitores, destruindo-nos a eficiência e a paciência. É o estreitamento do espectro da oferta de serviços, também ele estreitando a atratividade de quem porventura queira optar por estas paragens para a sua formação e para o seu futuro. É, enfim, o recurso a soluções low cost, por não especialistas que seguramente dão o seu melhor, mas sem se cuidar da qualidade e de custos e iludindo populações, situação a que cada vez mais a Ordem dos Médicos, nacional e localmente, se oporá e denunciará.
Exemplos a que outros se juntam, formando um síndrome complexo, desmotivador e despovoador, mas reversível. Porque basta é a palavra que salta cada vez mais nos corações para a voz de todos. E a todos cabe um gesto, uma atitude, porque nós ficaremos vendo outros sair de cena. Por isso esta não é uma palavra de desânimo. É de alerta e de alento, refletindo o adágio romeno que diz: e se souber que o mundo acaba amanhã, hoje vou plantar-me de figueiras. A vós cabe ser parte nessa reversão, exigindo de vós e de terceiros, exigindo em nome dos doentes antes do vosso, exigindo o vosso próprio esforço e boas condições de trabalho e de formação, exigindo que a qualidade dos vossos internados não seja maculada pela coexistência de trabalho de conveniência, exigindo afinal o vosso próprio lugar no futuro, então como especialistas reconhecidos pela Ordem dos Médicos, seja qual seja o canto do país em que sirvam as pessoas que todos nos comprometemos a servir. E oxalá seja este o canto que escolhe. Mas nós estamos sozinhos. Nós, Conselho Distrital de Beja da Ordem dos Médicos, estamos, embora não pareça, de mangas arregaçadas para vos acolher ideias, sugestões, anseios, numa postura que manteremos de ajudar a quem a nossa ajuda interessa. E pugnando por congressar esforços de diálogo para pontos de entendimento conjunto com entidades tutelares e autárquicas que nós eximirão, estou certo, de se sentirem convocadas para uma aventura que é superior a contingências passageiras, qual seja o de relançar a importância global da saúde deste distrito médico, tornando-o atrativo e povoado de quadros médicos. Nesse âmbito, entenda-se a nossa decisão de instituir a atribuição anual do Prémio Distrito Médico de Beja da Ordem dos Médicos para internos, no valor de 500 euros, ao qual associaremos, ano a ano, o nome de uma personalidade que localmente se tenha distinguido no exercício da medicina e ou na formação médica. Embora neste ano, e a título excepcional, esse montante vai ser investido no pedido de organização destas jornadas, na atribuição de duas distinções, o Prémio de Mérito de Apresentação de Comunicação Oral e o Prémio de Mérito de Elaboração e Apresentação de Posters, não deixa de, em termos conceptuais, servir o propósito de realçar o trabalho dos colegas mais novos neste distrito médico e de ser o nosso pequeno contributo povoador. Muito obrigado. Bem, então falar a doutora Margarida Silveira. Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Alentejo, Excelentíssimo Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Beja, ausente, mas de qualquer maneira os meus cumprimentos, Excelentíssimo Sr. Presidente da Secção Regional da Ordem dos Médicos, Dr. Pedro Vasconcelos, Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Honra, creio que Dr. Fernando Lopes, Excelentíssima Sra. Doutora Margarida Brito, Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Internos, minhas senhoras e meus senhores. Em nome do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, apresento os cumprimentos à Comissão de Honra, congratulando por esta iniciativa que desde o primeiro momento nos associamos. Na verdade, é nosso entendimento que as segundas jornadas do Internato Médico do Baixo Alentejo constituem um momento especial para o debate, a reflexão técnico-científica dedicada aos médicos em formação pós-graduada e, simultaneamente, permite e promove o intercâmbio de saberes e experiências entre profissionais de várias instituições. Por outro lado, trata-se de um evento que reforça a tradição de formação médica pós-graduada das instituições que hoje integram a comunidade local. Importa, pois, salientar que foi nos idos de 1975 que o Hospital José Joaquim Fernandes recebeu o seu primeiro grupo de internos, sendo então o primeiro hospital distrital a iniciar a formação médica pós-graduada. E em boa hora fiz, porquanto, envolvidos mais de 3 décadas, foram muitos os médicos formados tendo algo ficado a trabalhar no Hospital José Joaquim Fernandes e que constituíram um motor para o desenvolvimento e a formação dos nossos serviços. À data presente, aliás, como a doutora Margarida já referiu, a USPA tem 70 médicos em formação pós-graduada, 60 a fazer formação específica e 10 a fazer o ano comum. 12 estão fora noutras instituições. Para assegurar toda esta atividade formativa diária, dispomos de 30 orientadores de formação.
a quem, mais o Conselho de Administração, entende que deve prestar um agradecimento público pelo seu empenho, competência e disponibilidade profissional. Por outro lado, também gostaria de referir que, do ponto de vista estratégico do desenvolvimento da ULSPA, o Conselho de Administração consagrou um plano estratégico esta atividade formativa como uma prioridade, um plano estratégico de 2013-2015. Permitam ainda um breve comentário ao programa das jornadas, que reúne um conjunto de temáticas importantes, destacando a diabetes, uma das patologias com maior prevalência no nosso distrito e um sério problema de saúde em Portugal. Com efeito, o evento corre ao longo de 3 dias, aliando uma componente mais prática, através de pré-jornadas que se realizaram ontem, ou mais expositiva, com apresentações previstas para o dia 2 e dia amanhã. Desejo, ou melhor, desejamos, que as vossas jornadas decorram com maior sucesso, na certeza que iniciativas como esta acrescentam vida às nossas instituições e podem promover, como outros atrás de mim já o referiram, um desenvolvimento económico e social do interior. Votos de muitas felicidades para os médicos formandos, desejando que no futuro se afirmem como bons médicos com elevada competência técnica, não descurando a humanidade na prestação dos cuidados de saúde. Muito obrigada. Aí vamos então dar a palavra ao Dr. Ronaldo. Bom dia. Em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui hoje presente, cumprimentar os colegas de mesa, particularmente o homenageado, e também fazer um cumprimento especial para todos os colegas que se disponibilizam a ser formadores dos novos médicos. Porque, de facto, é uma missão, digamos, extremamente importante e muito pouco valorizada em termos de reconhecimento. Por outro lado, gostaria de cumprimentar, obviamente, todos os internos e dizer que fizeram a escolha certa de ir para o Alentejo fazer o vosso internato. Nós temos consciência de que, de facto, há uma dificuldade imensa de fixação de profissionais na região Alentejo. E essa fixação de profissionais nota-se no Distrito de Beja, nota-se em Évora, nota-se no Norte Alentejano, nota-se no Litoral Alentejano. No Litoral Alentejano, no Hospital de Santiago Cacém, 50% dos profissionais do hospital são pessoas contratadas. Se não tivéssemos 13 médicos cubanos no Litoral Alentejano, teríamos 50% da população sem médico de família. E esta é que é a preocupação. Eu acredito, de facto, que não é no final do internato que os profissionais com 30 anos se vão deslocar, alguns já com família constituída, com obrigações já assumidas, que se vão deslocar, obviamente, para regiões do interior. Percebo que isto, de facto, é muito difícil nessa circunstância. Mas quando acabamos o nosso curso e entramos no internato, provavelmente ainda não temos tantos compromissos. E isso pode-nos, de alguma forma, facilitar o acesso a regiões que sejam mais distantes dos grandes centros. O que é que eu penso acerca disto? Penso que, de facto, a nossa aposta, se queremos ter profissionais do interior e, particularmente na região do Alentejo, a nossa aposta deve passar pelos internatos. E considero que, se nós criarmos capacidade formativa para os internos, essa capacidade formativa pode-se também traduzir, eventualmente, numa fixação maior de profissionais na nossa região. E, neste momento, como vocês sabem, começa a haver alguma dificuldade a nível nacional para se encaixar todas as pessoas que vão acabar o curso de Medicina. E que as capacidades formativas são, de facto, inferiores ao número de internos, de potenciais internos que vamos ter a sair das universidades. Isto constitui um problema, não é? Constitui um problema, particularmente
penso que a Ordem estará interessada em que todos os médicos que saem da Universidade possam ter a sua formação no internato, mas constitui uma oportunidade, eventualmente, para as regiões em que o número de profissionais é menor. E, portanto, eu apelava um pouco também a todos aqueles que, de facto, têm feito um esforço para formar os mais novos, que pensem nas capacidades formativas dos seus serviços e pensem em que, se tivermos alguma oportunidade de fixar profissionais, essa oportunidade passa por aumentarmos também a nossa capacidade de formação em termos de internatos. E esse apelo não tem a ver só com as unidades hospitalares, mas tem a ver também com os cuidados primários de saúde. Se nós queremos ter médicos de medicina geral e familiar, obviamente, isso só pode ser possível se nós também nos conseguimos atrair. E o Pedro há pouco disse, e com razão, que não há uma discriminação positiva para quem trabalha em sítios mais isolados e longe dos grandes centros. Isso é verdade, quer dizer, não há uma discriminação. E isso faz com que só, de facto, por conhecimento da região onde a pessoa está habituada a trabalhar, é que se pode criar alguns laços que permitam a fixação de profissionais. E nós contamos, de facto, com esse envolvimento por parte dos profissionais em alargar o âmbito da capacidade formativa, e contamos também com a Ordem para nos ajudar neste processo, porque aquilo que nós queremos ter é, de facto, um número de profissionais que seja ajustado às necessidades das diversas regiões. E, portanto, apelava, de facto, a esse esforço suplementar, no sentido de garantirmos também, esse esforço suplementar, e isso é intocável, garantirmos a qualidade dessa formação. Ou seja, não vamos aumentar as vagas por aumentarmos, vamos aumentar as vagas tendo, como princípio, a garantia da continuidade, da qualidade, da qualidade na formação dos nossos internos. Portanto, não é a qualquer custo, mas sabemos que existem algumas vagas que eventualmente podem ser disponibilizadas se de facto houver também alguma disponibilidade por parte dos profissionais. Gostaria também de chamar a atenção a um outro aspecto que não sei se é conhecido de todos, mas que também me preocupa. Isso tem a ver com a Comissão de Internato, a Comissão Regional de Internato da Região Sul, que neste momento está a ser segmentado. Ou seja, este processo era centralizado em Lisboa, havia uma Comissão Regional Sul para o internato, e neste momento tem estado, digamos, de alguma forma, à espera do desenvolvimento, mas sei que, por exemplo, o Algarve já criou uma comissão de internato para o Algarve. Lisboa tem uma comissão de internato exclusivamente para a área de Lisboa e do Alentejo, e nós vamos ter, obviamente, que ter também uma comissão de internato a nível do Alentejo. Essa comissão de internato será uma comissão regional. Essa comissão de internato tem que avançar, porque não podemos pôr em causa a formação dos nossos internos. E muitos dos atrasos que se têm verificado em termos de desenvolvimento de processos, de pedidos dos diversos internos, esses atrasos têm a ver exatamente com esta complicação, que é o desdobrar e criar recursos regionais dentro daquilo que será aceitável para garantirmos a qualidade da formação. E, portanto, dentro de pouco tempo, iremos ter, porque assim foi exigido, iremos ter uma comissão regional
do internato da região do Alentejo. Ou seja, vamos ter aquilo que se chama de crime Alentejo. E, portanto, era também para vos dar, de alguma forma, alguma garantia de que as coisas estão a ser acompanhadas com muito cuidado, eventualmente para não haver eventuais, digamos, impactos sobre a qualidade do internato e sobre algumas autorizações que têm a ver, por exemplo, com estágios no estrangeiro, etc., que estão penduradas exatamente por falta de decisão da antiga CRIM Sul. E, portanto, nós estamos atentos a isso, vamos tentar responder a essa necessidade. Estive até ao fim, digamos, a aguardar por uma resolução que compreendesse a mesma dimensão que tinha a anterior de crime, que englobaria Lisboa e Valdotejo, Alentejo e Algarve. Vejo que não é possível isso manter-se, porque achamos que ganharíamos todos se tivéssemos uma massa crítica maior em termos de formação, mas eu conto com os nossos profissionais também para nos ajudarem neste processo de criação da crime Alentejo. E, portanto, posso-vos garantir que estamos atentos e que iremos criar, a nível regional, uma crime suficientemente sustentada que possa responder às necessidades dos internados. O que é que eu posso dizer mais? Posso dizer que é um prazer imenso estar aqui convosco e que desejo que estas jornadas, que têm um nome muito engraçado, Gimba, tem um nome muito engraçado, que se possam manter e que constituam também uma leitura crítica, não só da atividade diária de cada um de nós, mas que constituam também uma leitura crítica que possam manter aquilo que... eu podia dizer isto particularmente ao Pedro, que possam manter aquilo que, digamos, é a base da nossa intenção, que é preservar aquilo que mais sagrado existe, que é o Serviço Nacional de Saúde.